Everton Lopes, a economia que mexe com o teu bolso. Bom dia, Everton. Bom dia. Tudo bem? Estamos aqui acompanhando os desdobramentos do anúncio de uma nova tarifa sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Alerta na economia gaúcha, porque o Rio Grande do Sul está entre os estados que mais podem sofrer impactos por conta do tarifaço. Reportagem explica como que isso pode afetar o teu bolso. Oi, Lara, bom dia para ti. A todos. Há uma grande preocupação tanto da indústria calçadista brasileira quanto do setor produtivo aqui do Rio Grande do Sul. Essa nova tarifa adicional de 25% é imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. E essa medida foi publicada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e passa a valer já no dia 22 de julho, que é na semana que vem, com uma regra de transição apenas para aquelas mercadorias embarcadas antes dessa data e que cheguem aos Estados Unidos até o dia 29. Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul mostra que quase metade das exportações do estado para os Estados Unidos deve ser atingida diretamente pela nova tarifa. Quando são considerados também os produtos que já enfrentam sobretaxas específicas, como, por exemplo, o aço e alumínio, o percentual sobe para mais de 85% das vendas gaúchas ao mercado norte-americano. Na avaliação da Fiergues, o cenário mantém um nível elevado de restrição ao comércio bilateral e reduz a competitividade da indústria do estado diante de concorrentes internacionais. Os Estados Unidos são hoje o segundo principal destino das exportações gaúchas. Os calçados, que é um dos principais produtos exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano, ficaram de fora da lista de exceções e vão continuar sujeitos à sobretaxa. E além do setor calçadista, segmentos como máquinas e equipamentos, equipamentos elétricos, móveis, tabaco, produtos metalúrgicos e outros bens manufaturados também devem sentir os efeitos dessa medida. A Farsul também se pronunciou. A entidade afirma que cerca de 1/3 das vendas do agronacional para o mercado americano será atingido. No Rio Grande do Sul, o impacto é ainda maior. Mais de 70% do valor exportado para os Estados Unidos ficará sujeito à sobretaxa, o que pode aí representar um impacto potencial de até 135 milhões de dólares. Então, para minimizar os impactos, a Farsul defende a negociação entre exportadores brasileiros e importadores norte-americanos para dividir, o custo da tarifa, além da abertura de novos mercados e da busca por acordos comerciais com outros países. Nós vamos ouvir agora a Priscila Link, que é economista e coordenadora de inteligência de mercado da AB Calçados, e também o diretor do Sistema Fiergues, Diogo Bier. A partir dessa decisão de não inclusão dos calçados na lista de exceções, a gente segue atuando nas nossas articulações, tanto no mercado brasileiro, a nível governamental, mas também com as nossas partes correlatas do mercado estadunidense, também com o governo americano, para tentar buscar algumas medidas que atenuem esse impacto sobre o setor ou que possam reverter essa medida e equiparar a nossa competitividade frente à concorrência. Com a nova tarifa adicional que reduz a nossa competitividade, o principal destino, a expectativa é que a gente encerre 2026 com uma queda superior a 7% das nossas exportações totais. São mais de 1.100 empresas afetadas, que exportam, então é o nosso segundo destino de exportações do RS, então o impacto ele é muito grande sim e a gente está muito preocupado com isso, entende que o diálogo, que é a capacidade de mostrar justamente que isso vai prejudicar muito a indústria, tem que estar na pauta dos governos, dos gestores e da diplomacia internacional do nosso país. Tabaco, Everton, região de Canguçu, região de Santa Cruz,
calçado no Vale Calçadista do Vale dos Sinos, setor moveleiro na Serra, portanto, o Rio Grande do Sul como um todo sofre esse impacto do tarifaço. O que isso pode representar para a nossa economia, Everton? Olha, Lara, se não houver uma negociação muito rápida do governo em relação a isso, podemos aí sofrer com desemprego e, obviamente, o consumo vai afetar. 70%, como foi dito na reportagem, foi afetado nas nossas exportações. Isso é bastante difícil, bastante complicado. As empresas do Vale Calçadista já há décadas sofrendo, principalmente com a concorrência desleal de outros países, e agora mais esse golpe. É verdade, é difícil, fica mais difícil ainda, né? E se isso se prolongar, começa dia 22, agora se isso se prolongar e não houver uma negociação muito rápida, o Rio Grande do Sul pode sofrer bastante com isso. Deixa eu falar da economia que mexe com o teu bolso. O inverno está aí, apesar da temperatura alta hoje. A gente liga a estufa em casa, tem que comprar uma japona nova, toma chocolate quente na rua para esquentar, acaba gastando mais. Como economizar no inverno, Everton? Olha, é até difícil falar isso, né? Porque a economia é um cobertor curto. Então, assim, se a gente dá prioridade para o inverno, o chocolate quente, um banhozinho mais quente por mais tempo, tem que acabar fazendo um equilíbrio para outras contas. Então, se planeje, se procure verificar aí onde é que você pode controlar suas despesas para que possa usufruir melhor, né, Lara? O aquecedor, o chuveiro, né, mais quentinho, porque não dá também, se tiver muito frio, não tem como economizar nesse lado. Então tem que ver o equilíbrio para contrabalançar essa economia aí. Conversa com a família, estabelece um máximo de tempo para deixar no banho com o chuveiro na temperatura mais alta, porque o grande vilão da conta de energia é o chuveiro elétrico. Não dá para achar que o banho é eterno, né, lembrando, Everton, que nós estamos em bandeira amarela, então o custo também está maior, né? Já tem um a mais. Everton, deixa eu falar sobre a situação dos condomínios. Quem está com pagamento atrasado? Quais são os direitos dessas pessoas em relação a quem está pagando em dia? Muda alguma coisa no dia a dia do condomínio? Isso é uma preocupação bastante... que acontece muito, né? Então, o que as pessoas precisam fazer assim, ó? Se tiver inadimplência, procure o seu síndico, né? Fique de olho nas contas do seu condomínio, porque você não pode atingir diretamente quem está devendo. Isso é ilegal, né? Assim como também o inadimplente ficar sem usufruir os bens, os locais dentro do condomínio, não pode. Então, assim, ó, muito cuidado. Você tem o direito de olhar as contas do condomínio e verificar se o nível de inadimplência está muito alto, para que tenha providência, tome providência o síndico e judicialize, inclusive, se for necessário, aos inadimplentes. Em qualquer condomínio, o cobertor é curto. Então, se o teu vizinho não está pagando, alguém vai pagar por ele, porque a conta de luz está chegando, a conta de gás... Acaba tendo rateio, né? Então acaba tendo o rateio das despesas. Todo mundo paga pelos mal pagadores. Isso, é verdade. Everton, vamos falar de coisa boa. A força da nossa Serra Gaúcha vai muito além da produção de vinhos. Empresários e lideranças do setor se reuniram para discutir estratégias que fortaleçam a economia da região, ampliem o turismo e levem os produtos da Serra para novos mercados. Guaíba no ar. É desses campos que sai a renda de milhares de agricultores que produzem uma das bebidas mais vendidas no país e no mundo, o vinho. A uva também gera renda para dezenas de outros setores, como a produção de sucos e na alimentação. É a economia da serra que se fortalece com o produto. E é justamente isso que esses empresários tentam ampliar. A ideia é tornar a região ainda mais competitiva e garantir que a serra seja a vitrine do Rio Grande do Sul. Por mais que a gente aqui exalte todas as virtudes da região, sempre tem desafios, né? Que a gente traz pessoas, né? Traz empresários, agentes importantes, políticos, para debater como a gente consegue melhorar e potencializar a região e o estado. 36 cidades da Serra Gaúcha fazem parte hoje da região uva e vinho. São mais de 15 mil famílias produtoras em quase 43 mil hectares. Só nesses números já mostram a força que a Serra possui no cenário nacional.
E a discussão aqui é promover ainda mais ações para tornar as cidades presentes no destino enoturístico nacional e internacional. A ideia é nós ter o turista que permaneça por mais tempo na nossa região e que possa acompanhar, utilizar todos os nossos atrativos e assim o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha e Bento Gonçalves ganham muito com a permanência deles. Não basta apenas discutir. Os empresários propõem novas experiências ao visitante, principalmente no setor vinícola e da gastronomia. São estratégias que devem impulsionar negócios e fortalecer a economia da região. E a ideia é que a gente promova essa região, fale os cases de sucesso que a gente tem aqui, para que faça com que o investimento local, né, o valor que os nossos poupadores da região têm, que continue na região investindo aqui e gerando um ciclo virtuoso de prosperidade. Então, nosso objetivo aqui sempre é valorizar a região e mostrar os potenciais que temos. A região Uva e Vinho recebe mais de 1,5 milhão de visitantes ao ano e tem potencial para muito mais. Mas além de atrair turistas, a proposta é fazer com que o que é produzido aqui, inclusive o setor de móveis, possa chegar em outros países, tornando a Serra Gaúcha ainda mais valorizada. O evento realizado hoje aqui no Vale dos Vinhedos demonstra a força, as potências econômicas que a Serra Gaúcha tem. E com certeza o turismo, e nós falando aqui, Bento, Garibaldi, Monte Belo do Sul, o enoturismo acaba predominando. Então, a gente também demonstrar todas essas forças para que a gente possa capitalizar investimentos, para a gente poder diversificar também todas as opções que nós temos na região. E são várias opções na Serra, porque a Serra não é apenas aquela região turística de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, tem essa região uva e vinho com outras também tendências. Olha que interessante, Everton. O consumo anual de vinho por habitante no Brasil ainda é baixo, segundo os especialistas. 2,7 litros por ano por habitante. Ou seja, se crescesse o consumo, vai se vender mais e o nosso Vale dos Vinhedos vai bombar ainda mais. É verdade. A Serra Gaúcha como um todo, né, ela tem esse ganho especial aí de turismo, gastronomia, vinho. Então, realmente é muito baixo e aí é importante aí a gente intensificar e promover mais essa região para que o comércio, para a economia gire cada vez mais rápido. O turismo de experiência, hoje tu visita o Vale dos Vinhedos, nem precisa gostar de vinho, só de estar ali conhecendo a produção, vendo como se fazia antigamente, é realmente a experiência no turismo, Everton. O turismo de experiência é o que mais vem crescendo no nosso estado. E que bom, isso é importante porque gera visitante, gera recursos, gera dinheiro, gera emprego, gera tudo aí para a economia ficar cada vez mais forte. Tenho certeza que o Everton Lopes aproveitou o desconto do IPVA e não está com problemas de atraso, porque termina hoje o prazo para colocar o IPVA em dia aqui no estado. Quem não pagar até o final do dia pode ter o débito inscrito em dívida ativa já a partir de amanhã. Mais de 372 mil veículos estão nessa situação, portanto, tem que colocar em dia até hoje. O valor em aberto já passa de 569 milhões de reais. Quem deixar o prazo passar terá um acréscimo de 5% sobre o débito, além de uma multa diária. Depois da inscrição em dívida ativa, o pagamento ainda poderá ser feito à vista ou parcelado em até 5 vezes. Não dá para deixar passar. É importante assim, ó, vale a pena. Vamos fazer um exemplo bem rápido. 1.200 é o seu IPVA, R$100 por mês. Todo mês, juntando, no final do ano, tem o dinheiro para pagar à vista e com desconto. Não deixe para a última hora, porque você pode ser penalizado, multa, dívida ativa, entre tantos outros. Planejamento. E ter o carro parado na Blitz e sair a pé. Sai muito mais caro. Com certeza. Só de pagar o pátio depois é aquela bola de neve. Tem todos esses riscos aí. Então, se planejar é importante, vale a pena. E o aumento do etanol na gasolina está deixando muitos motoristas em alerta para saber exatamente qual vai ser o impacto no teu carro.
Será que vai causar problemas? O pessoal que tem carro importado está levantando debates nas redes sociais. A gente preparou uma reportagem na oficina mecânica para te explicar direitinho. Guaíba no ar. No país que desenvolveu a tecnologia do etanol e dos motores biocombustíveis, quase 52 milhões de veículos rodam só com gasolina. O César tem um desses carros. O modelo 2016 não aceita álcool. E isso se tornou motivo de preocupação, desde que soube que o percentual de etanol na gasolina iria aumentar de 30% para 32%. O meu receio é que o motor comece a ter um desgaste maior e eu não consiga manter esse carro por muito mais tempo. O objetivo do Ministério de Minas e Energia é reduzir a importação de 900 milhões de litros de gasolina por ano. Em nota, a pasta disse ainda que a utilização de uma parcela maior de etanol produzido aqui no Brasil busca diminuir a dependência de combustíveis fósseis importados. Esta universidade faz parte das instituições que avaliam os efeitos do etanol na mistura com a gasolina. O professor explica que os testes com um percentual de 32% não são conclusivos, mas no primeiro momento não apresentaram problemas. A gente fez testes a 0 graus, tá? Com as motocicletas, com os veículos, aceleração com carro frio, aceleração com carro quente, simular uma retomada em lombada. Não tivemos nenhum problema que tivesse sido detectado. O aumento de etanol na mistura passa a valer a partir do mês que vem e tem previsão de durar 6 meses. Tem que ver no longo prazo o impacto no motor do carro, ainda mais para veículos que não são flex. Esse é o pior, né? Esse é o que pode mais ser afetado a partir daí, porque começou a gasolina, vai acrescentar mais álcool no combustível, isso pode afetar e o prejuízo pode ser, além disso, né? Mecânica, entre outras coisas mais. Vai pagar menos na gasolina, só que vai ter um baita de um prejuízo no mecânico. Espero que isso não aconteça. O barato vai sair caro, né? É brasileiro, é a nossa vida. Everton, boa sexta-feira, bom final de semana. Te cuida que os alertas da Defesa Civil estão aí. Todos. Até lá. Daqui a pouco mais detalhes na